para o pessoal entender um pouquinho melhor, porque a gente vai um pouquinho mais para frente e a gente vai começar a falar dos óleos básicos 1, 2 e 3 e da falta dos óleos básicos. Então, assim, com o grupo 1 eu consigo produzir determinados produtos. Com o grupo 2, com o grupo 3, que é o sintético, são os óleos sintéticos, né? Mas nem todo sintético tem qualidade para fazer produtos homologados também. Eu queria que depois você falasse um pouco sobre isso. O que eu consigo, por exemplo, produzir com o grupo 1? Óleos hidráulicos, óleos monoviscosos, só para o pessoal fazer uma correlação do que eu consigo, assim, de uma maneira muito simples. Assim, o grupo 1, Laércio, hoje, né, o grupo 1 que a gente produz localmente, né, você tem assim, muitas aplicações industriais, né, que requerem o básico grupo 1. A aplicação para lubrificante marítimo é uma que o grupo 1 também tem bastante aceitação, e algumas aplicações para motores estacionários e até motores automotivos, né, veículos mais antigos, né? Então, essa composição de industrial, um nicho de produtos automotivos, né? Um nicho de produtos para motores estacionários, né? Ainda dentro desse universo automotivo, a gente tem os lubrificantes para transmissão e diferenciais, né? Que o grupo 1 também tem uma boa aplicação. E o grupo 1, quando eu falo, é aqueles produzidos, né, do petróleo cru e também do re-refino, né, que também se aplicam aí nessas oportunidades. E, assim, aí a gente, assim, nesses encontros, nesses eventos, a gente ouviu falar, exemplo, de um corte do grupo 1, que é o Brightstock, né? Que é um corte específico para fazer os lubrificantes de engrenagem. Sim. Né? E que hoje isso é ouro. Né? Sim. E que tem muita dificuldade para fazer aquisição de Brightstock. E que isso é uma verdade, é uma preocupação, que pode haver falta de óleo de engrenagem. O que você pode comentar sobre essa situação? Então, Laércio, o Brightstock, na verdade, ele já vem sendo sinalizado já por um bom tempo, né, pela indústria, né, dessa escassez global, né? E assim, qual é a origem, né, dessa escassez do Brightstock, né? É que as refinarias, né, que produzem o grupo 1 estão desaparecendo, né? Quando você olha a eficiência de uma refinaria de óleo básico grupo 1, ela não é das melhores, né? Assim, quando você pensa lá no análise de investimento, né, no econômico dessa refinaria, há uma tendência, né, de você converter essas refinarias que produzem grupo 1 para uma tecnologia que já produz um básico grupo 2, né? E quando você maximiza não só os cortes, né, mas as frações, né, de uma refinaria, aquelas frações mais pesadas são as que tendem a desaparecer. E o Brightstock, por ele ser muito viscoso, né, ser uma das frações mais pesadas, né, da produção do óleo básico, né, é aquela que desaparece, né? Então, esse movimento que a gente viu globalmente, né, assim, o fechamento de refinarias de grupo 1, uma busca, né, por otimização da produção de alguns cortes, né, essa otimização buscando maior rentabilidade da refinaria como um todo, e quem, obviamente, acaba desaparecendo é o Brightstock, uma fração mais pesada. E até onde a indústria de aditivo pode ajudar nessa solução? Assim, Laércio, tem algumas alternativas, né, para você substituir o Brightstock, né? Mas as mesmas alternativas existentes hoje no mercado, você tem que pensar no balanço custo-benefício, né? Entendi. E normalmente, quando você substitui o Brightstock por qualquer outra solução, o impacto em custo é significativo. Então, assim, ainda assim, há uma demanda bastante significativa pelo Brightstock. A gente acompanhou, né, uma escalada de preço do Brightstock muito por conta disso, né? Assim, uma custo-oportunidade para aquelas tecnologias alternativas, né? E eu te diria que para algumas aplicações, né, assim, é complexo você desconsiderar o Brightstock. A gente está tendo aqui uma aula de química, né? Tá fantástico. Então, assim, então nós podemos dizer o seguinte, que os óleos produzidos com grupo 1, a gente não vai ter grandes problemas de abastecimento? Então, eu acredito que sim, tá? Eu tenho uma visão que eu tenho compartilhado com a indústria, né?
E quando a gente olha para os óleos básicos grupo 1, né, eu te diria que os cortes mais leves, né, assim, um leve, né, e um médio, não teremos problema, né, porque você tem um abastecimento dos óleos básicos grupo 2, né, no mundo que podem suplantar uma potencial falta, né? E eu particularmente acredito que a gente não vai ter falta desses cortes. Agora, quando você vai para os cortes mais pesados, como por exemplo o pesado, né, e o Brasstock, aí sim, aí é um ponto de preocupação. É exatamente pelo que eu acabei de explicar, né? Uma tendência de maximização, né, da refinaria e esses cortes acabam desaparecendo. Já existem tecnologias hoje, né, para produzir Brasstock, né, e produtos mais pesados, né, no grupo 2, né? Isso pode vir a ser uma tendência, né, à medida que não haja, né, um substituto direto, né, do Brightstock, né, por outras moléculas, né, químicas, né, isso pode ser uma tendência global de produção de Brightstock por outras rotas, né, e já existe isso hoje, né, já tem alternativas de Brightstock grupo 2 disponíveis no mercado. É muito interessante, né, que a indústria ela vai se adaptando e se reinventando, né, ao longo do caminho. Eu fico imaginando como que era quando você começou a vender óleo, Lars. Faz um tempinho aí, Bastante né? tempo. Ele começou com 5 anos de idade, hoje está fazendo 45 anos. E toda essa mudança, toda a atualização do mercado que a gente vem acompanhando é muito interessante. E a participação do Marcelo aqui, trazendo essas informações da indústria para o nosso setor, enriquece, porque a gente começa a dar para o nosso distribuidor, para o varejo, um conhecimento que agrega ao produto, né? Então, quem vê lá o produto na prateleira acha que aquilo ali é um pote de petróleo com aditivo, e tem uma indústria muito grande por trás disso, existem vários detalhes que comprometem ou não uma produção e até chegar no motor do cara, né? Então, a gente realmente vai ser pouco tempo para falar. Mas o que o Marcelo colocou nesse momento, que, por exemplo, da importância ainda do grupo 1, né, que o grupo 1 é importante, né, o grupo 2 ganhou espaço durante todo esse período, né, e assim, o grupo 3 é um lubrificante moderno, né, que a gente pode... Correto. É a aplicação para os lubrificantes modernos. Agora, eu queria que você falasse um pouco assim, você tem uma escassez, né? Por exemplo, o grupo 3, a gente é abastecido por que país, por que continente, por onde que a gente é abastecido com o grupo 3? Da onde vem o grupo 3? Qual que é essa rota, né? Qual que é essa rota? A principal preocupação de todo mundo está no grupo 3, e por onde a gente é abastecido? Por onde vem, da onde vem esse grupo 3? Sim, lá, essa é uma boa pergunta, né? Quando a gente olha no mapa, né, a produção do grupo 3, né, eu posso dizer que ela está concentrada na Ásia, né? Então, aonde estão os principais fabricantes do grupo 3, né? Eles estão na Coreia do Sul, eles estão no Oriente Médio e na Malásia, né? Esses são os 3 hubs, né, de produção de grupo 3, né? A gente tem sim uma produção significativa, né, no mercado americano, no Canadá e nos Estados Unidos, mas quando você olha, né, para a América do Norte, né, você olha Estados Unidos e Canadá, são regiões que não são autossuficientes, né, na produção de grupo 3. Então, assim, são mercados, né, América do Norte e Europa, que são extremamente dependentes dessa exportação da Ásia dessa molécula de grupo 3, né? E o Brasil, ele fica aqui na América do Sul também disputando essa molécula, né? O que aconteceu agora no conflito, né? Uma das maiores plantas, né, de produção de grupo 3, localizada no Catar, ela foi bombardeada, né? E ali na região a gente tem mais 2 grandes fabricantes, né? Um em Abu Dhabi e outro no Bahrein. Quando você soma a produção dessas 3 plantas, né? E não é só a produção, né? Porque apesar de não ter sido afetado, né, por mísseis, né, por ataque, a partir do momento que você não consegue escoar esse produto, você precisa fazer o shutdown da tua produção, porque você não tem onde armazenar, né? Você produz, você enche seus tanques, como é que você não consegue escoar esse óleo básico, né? Então foi exatamente o que a gente acompanhou, né, no início do conflito, né? Primeiro, uma grande planta saiu de circulação e as que permaneceram nessa região, elas não conseguiam escoar o produto, né?
E quando você soma a produção dessas 3 plantas, a gente está falando de 20% da produção global do grupo 3, tá? Agora, esse dado ainda fica mais impactante quando você olha o seguinte, é 20% da produção global, mas responde por quase metade do que é importado pela América do Norte e Europa. Então, se você tirou praticamente metade do que é consumido na Europa e na América do Norte. Então, isso sim foi um grande estrangulamento da cadeia de óleos básicos, né? Essa planta a gente não tem expectativa de quando ela retoma, né, a produção. A gente acessando, né, a mídia, a gente sabe que isso vai acontecer, se acontecer no final de 2027. Já surgiram algumas alternativas, né? A gente viu, por exemplo, os Estados Unidos ampliando a capacidade produtiva de grupo 3, né, virando algumas plantas de grupo 2 para grupo 3. Isso já era uma tendência, né, por conta de rentabilidade. E a gente viu também, principalmente na China, algumas plantas, né, que produzem óleo básico a partir do carvão. Deixa eu só explicar um pouquinho isso, né? Essa planta, né, essa planta que saiu de circulação lá no Catar, ela produz o óleo básico grupo 3 a partir do gás natural, né? Que eu chamo de GTL, Gas to Liquid, né? De gás para o líquido. Quando lançou foi um auê, né, na indústria. Cara, eu acho que eu ainda tenho até o brindezinho. O GTL. Que distribuíram para todo mundo da indústria, foi um baita lançamento, né? Mas... Não, isso atrai atenção, né? Porque novidade. Eu acho que né? teve uma época muito dourada na nossa indústria que explica um pouco melhor que está falando, né, em código aqui, o pessoal. Esse foi mais um Seed Lube Talks, e quem quiser se inscrever no nosso canal, está aqui embaixo, pessoal, colocar certinho e deixe seu comentário, peça aí pelos temas que você tem interesse, que a gente vai ouvir aqui e vai com certeza trazer para o nosso canal.